nessa quinta-feira contra o Coritiba no Allianz Parque. Depois de 2 jogos fora de casa, volta a atuar como mandante. Não terá o Zé Rafael, que foi expulso contra o Botafogo, tem a volta do Murilo, que estava com uma virose. Também não terá a presença do técnico Abel Ferreira, que tomou o 3º cartão amarelo. O time será comandado pelo auxiliar João Martins. Confirmadíssimo o Dudu, um dos destaques do Palmeiras nessa temporada. O Palmeiras vai pegar o Coritiba, um time que ainda não venceu fora de casa, Dudu. Mesmo assim, quais os cuidados que o Palmeiras está tendo para enfrentar esse Coritiba do técnico Guto Ferreira? Cara, acho que o Guto Ferreira chegou agora, né? Tá implantando o trabalho dele. Acho que o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, né? A gente sabe que é muito difícil, a gente tem que estar concentrado, tem que estar focado para a gente poder fazer um grande jogo para continuar aí nessa busca do título. E toda essa expectativa aí, que vai ser, quando que vai fechar o Campeonato Brasileiro com essa vantagem? Como é que vocês estão lidando com isso, com essa expectativa da torcida e também o jogo em casa? A gente ainda falta 9 jogos, né? A gente não pode esquecer disso, mas a gente tem uma boa vantagem na competição, né? Nos pontos. Começa a bater um pouco de ansiedade, né? Mas a gente tem que estar controlando bem isso. A torcida tem que se controlar um pouquinho também, ajudar a gente, porque a gente sabe que fica um pouco nervoso, né? Quando chega nessa reta final de campeonato, mas a gente tá bem treinado, tá bem focado, tá bem concentrado nesses 9 jogos aí para, se Deus quiser, a gente confirmar o nosso título. Vantagem do Palmeiras, 10 pontos, são 14 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro e 21 rodadas na liderança. Porque agora é a reta final, né? Não adianta nada a gente ter ficado aí 21 rodadas em primeiro e chegar agora nas finais, né? Nas 9 finais que a gente está falando aí, a gente ratear, né? Mas acho que o grupo está preparado, está bem treinado, está bem focado para a gente fazer um bom restante de campeonato aí, se Deus quiser a gente ser campeão. Vamos falar desse Palmeiras. A gente na abertura mencionou o G6 não ter aproveitado os jogos, somado pontos, mas vamos esquecer essa matemática comparativa e focar na absoluta do Palmeiras. O jogo contra o Coritiba. Como é que você vê o foco palmeirense em manter equilíbrio rodada após rodada, Elton, e não entrar nesse oba-oba quando vai jogar? Vamos lá, falar de matemática a essa altura do campeonato e esse horário, viu, Felipe? São 9 jogos, né? E o Palmeiras vencendo o Coritiba abre 12 pontos, ou seja, abre 4 rodadas de distância. Precisaria da metade, ou pelo menos vencer a metade dos jogos até o fim do campeonato para ser campeão. Então a gente está falando aí de entre 4 e 5 rodadas das 9. É algo inferior ao que o Palmeiras conquistou até agora no campeonato. O nível de aproveitamento do Palmeiras é muito superior ao que ele precisa nessa reta final. Então o jogo contra o Coritiba é um jogo importante para vencer. E a gente tem visto que nessa reta final, quando muitas equipes têm sentido dificuldades em colocar jogadores repondo outros titulares, a gente falou aqui do caso do Fluminense, por exemplo, a gente cita o exemplo do Internacional, que em curto prazo a gente não sabe até que ponto a perda do Gabriel vai impactar no desempenho do time. O Palmeiras não tem isso. Não vai ter o Zé Rafael, né, que acabou sendo expulso, pode ter o Gabriel Menino, mas pode ter o Atuesta, pode ter até o Luan. O Luan chegou a jogar, inclusive, né, como volante, né? Voltando o Murilo, o Luan pode fazer uma função de volante, liberar um pouco mais o Danilo. O Mike tem atuado um pouco mais como ala, tendo liberdade para atacar, e deve continuar dessa forma, inclusive. Né? O próprio Gabriel Menino pode fazer o lado, como já jogou de lateral também. O Abel, nessa reta final, tem encontrado soluções para algumas perdas que são importantes, né? O caso do próprio Rafael Veiga, perdeu o Danilo recentemente, o Danilo ficou fora, voltou, o Zé Rafael está saindo agora, por suspensão. Então, um técnico que conhece muito bem o elenco que tem. Isso é importante nessa reta final. Mas não se engane que o jogo do Coritiba vai ser fácil, não. O Palmeiras pode tornar o jogo fácil. O Coritiba com o Guto Ferreira vai ter essa característica, típica do Guto. Fechar a casinha, tentar sair no contra-ataque. O Palmeiras vai ter que ter paciência para passar por mais um sistema defensivo que vai tentar se fechar para evitar que o Palmeiras gosta mais de ter espaço, ele consiga jogando nesse jogo de quinta-feira. Para você, qual é o jogador do Palmeiras que vive o melhor momento, Elton? O Palmeiras é curioso, né? Porque é um time que coletivamente
tem sido, o coletivo tem sido o destaque, mas o mais regular é o Gustavo Scarpa. É o jogador que tem sido decisivo em gols, em assistências, com a saída do Veiga, assumir a responsabilidade das bolas paradas também. Para mim, nessa reta final de campeonato, ao longo do campeonato, muitos se destacaram, né? A gente pode citar vários, mas nessa reta final, pela regularidade, para mim, o Gustavo Scarpa, que vai vivendo aí seus últimos momentos, né, com a camisa do Palmeiras. Vamos falar agora do... Valeu, galera, por assistir o vídeo. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que posto aqui no canal. Tamo junto! Avante palestra! Falou!